Feliz sábado a todos. Ah, não, eu já vi vocês bem mais animados que isso. Parece até que vocês não me ouviram. Feliz sábado. Feliz sábado. Amém, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Amém. Eu estou feliz porque hoje é o meu melhor sábado do mês. Vocês sabem disso, né? Hoje é o meu melhor sábado do mês. O meu melhor sábado é o sábado que eu estou aqui na igreja com vocês. Fico muito feliz. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos juntos para adorar o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo na internet, né? Falar nisso, tem algumas pessoas lá no Brasil que não perdem um culto aqui. Desculpa, todas as vezes que eu venho. Eles gostam também das outras vezes, mas quando eu venho eles assistem mais. Meus irmãos estão assistindo, né? Um beijo para vocês. Eu posso mandar um beijo para minha mãe? Não é o show da Xuxa, mas eu posso mandar um beijo para minha mãe? Então tá bom, mãe, beijo para a senhora, te amo muito, eu sei que a senhora está assistindo. Viu? Um beijo para a senhora, bem grande. Irmãos, que alegria estarmos juntos. Eu estava ouvindo as músicas, e as músicas vão nos preparando para a mensagem, né? A primeira música que a gente ouviu, pouco antes da mensagem especial, Restaura, Restaura. Esse hino mexe demais comigo. Sempre que eu acho que eu estou saindo da linha, eu escuto esse hino, porque é um hino que fala de restauração. E Jesus, ele tem poder para restaurar. Se por acaso alguém entrou triste aqui hoje de manhã, Jesus tem poder para restaurar a tua alegria. Se alguém entrou desanimado, Jesus tem poder para restaurar o teu ânimo. Se você entrou sem forças, Jesus tem poder para restaurar as tuas forças. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Eles nunca se abalam, mas eles permanecem para sempre, eles permanecem firmes. O outro hino que nós ouvimos a Joneide cantando, Vinde a mim, Jesus convidando está. E nós aceitamos o convite de Jesus nessa manhã. Um dia Jesus disse assim, Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E ele disse assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Esse é o Jesus que nós conhecemos e esse é o Jesus de que fala o livro do Apocalipse. Nessa manhã, irmãos, nós vamos estudar o capítulo 14. E já queria convidar você para que abra a sua Bíblia no capítulo 14, mas eu gostaria de começar o sermão dessa manhã contando uma história, uma experiência que passei alguns anos atrás. Mas já abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 1 a 12 e nós vamos estudar esse texto nessa manhã. Apocalipse, capítulo 14, versos 1 a 12. Quem achou, diga amém. 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 Quem não achou, diga misericórdia. Oh, Senhor. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 14, mais ou menos ali no meio. Apocalipse tem 22 capítulos e o capítulo 14 fica ali começando a segunda metade. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Amém. Queria contar uma história para vocês para poder tentar ilustrar o que nós vamos estudar nessa manhã. Eu estava viajando com minha esposa, ela estava grávida de, acho que 7, 8 meses. Ela já sabe qual é a história, já me corrigiu ali, 8 meses. Nós estávamos viajando no interior da Paraíba, nós paramos à noite para dormir num hotel. E eu naquela época, eu não sei vocês, homens, como é que vocês dirigem, se vocês gostam de dirigir devagar, se vocês gostam de dirigir rápido, mas naquela época eu gostava de dirigir um pouquinho rápido, um pouquinho, não era muito não, mas eu gostava de dirigir um pouquinho rápido. Nós paramos para dormir, à noite eu tive um sonho, e no sonho eu estava dirigindo o carro, né? E eu estava chegando a uma cidade. Tinha uma curva, e eu estou falando aqui para vocês e lembrando do sonho. Tinha na estrada uma barra de proteção, não é? E eu vinha ali na curva, só que no sonho, não somente na vida real, mas no sonho eu também dirigia um pouquinho rápido. Não somente na vida real, no sonho eu também estava dirigindo rápido. E no sonho, eu estava ali entrando na curva e eu não conseguia fazer a curva. O carro, eu perdi o controle do carro, o carro batia naquela barra de proteção e ele descia no despenhadeiro. E eu acordei do sonho nesse momento, muito impressionado. Eu digo, Senhor, que sonho é esse? Que sonho é esse? E aí a gente saiu no outro dia, comecei a dirigir e no outro dia eu estava dirigindo a mais ou menos 80 por hora, não era essa velocidade
com a qual eu costumava andar. Estava dirigindo 80, 70, e ela perguntando, por que você está dirigindo devagar hoje? Eu disse, estou com vontade de andar devagar. Não quis contar o sonho para ela, né, para que ela não ficasse assustada. Irmãos, você acredite se você quiser acreditar, mas eu passei pelo mesmo lugar que eu vi no sonho, e eu nunca tinha passado por aquele lugar antes. Foi a primeira vez que eu estava passando por aquele lugar, eu estava dirigindo meu carro. E na hora que eu passei, eu vi a curva, eu vi a barra de proteção, a única diferença é que eu estava andando devagar, eu não sobrei na curva e o meu carro não desceu no despenhadeiro. Jesus me livrou naquele dia, como me livrou várias outras vezes. Já contei para vocês que eu fiz uma cirurgia no ano de... Eu sofri um acidente em 97. Eu estava dirigindo minha moto e eu bati num animal na estrada. Para encurtar a história, eu tive um coágulo no cérebro, fiz uma cirurgia às pressas para extrair um coágulo. E eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico. Com muito medo de morrer. Não sei se você já sentiu medo de morrer, mas eu senti muito medo de morrer. E eu entrei no centro cirúrgico, o anestesista conversou comigo, eu disse para ele que estava assustado. Eu nem precisava dizer, porque eu estava chorando o tempo todo, né? E ele sabia que eu estava assustado. Ele disse, vai dar tudo certo. Naquele momento eu entreguei minha vida a Deus. Eu orei e disse assim, Senhor, perdoa os meus pecados. E cuida da minha esposa, cuida da minha filha. Lucas não tinha nascido ainda. A gente tinha a Carol. E Deus me livrou. Tá caindo? Agora dá para ouvir. Deixa eu colocar aqui de novo. Som. Agora dá para ouvir. Deus me livrou. Eu acordei da cirurgia. Foi uma coisa muito interessante. Eu estava na UTI, tinha outra pessoa na UTI, uma senhora. E uma senhora de idade, bastante idade, estava bem doentinha. Eu acordei, ela estava do meu lado. E aí eu voltei a dormir, depois acordei de novo e ela estava já debaixo de um pano branco. Ela tinha morrido do meu lado no meio da noite. Eu fiquei pensando, será que eu sou o próximo? Será que eu sou o próximo? Mas eu estou contando isso, irmãos, assim, porque o texto que a gente vai ler nessa manhã, o capítulo 14 de Apocalipse, fala do cuidado especial que Deus tem pelo seu povo aqui na terra. Um cuidado muito especial. A ligação que existe entre Cristo e a igreja é uma ligação muito mais forte do que a morte. Cristo se uniu à igreja pelo seu sangue, pelo seu precioso sangue. E a promessa que nós encontramos no capítulo 14 de Apocalipse é uma das promessas mais lindas que nós encontramos na Bíblia. Eu lembro que depois que eu sofri essa cirurgia, eu ficava orando para Deus, e eu não era pastor ainda, e eu disse para Deus que eu iria ser pastor, e eu disse para Deus um dia, Senhor, se um dia, não sei se você já teve esse tipo de conversa com Deus, mas eu conversava com Deus dizendo o seguinte, Senhor, se um dia eu puder escolher a maneira como eu quero morrer, não sei se você já fez esse tipo de oração, mas eu orei para Deus e disse o seguinte, se um dia eu puder escolher a maneira como eu quero morrer pregando. Se um dia eu puder escolher, se o Senhor chegar para mim, como apareceu para Salomão, e disse assim, faça um pedido, como é que você quer morrer? Eu iria dizer para Deus o seguinte, Senhor, eu quero morrer pregando, eu quero morrer atrás de um púlpito, eu quero pregar todos os dias da minha vida, e quero ser um pastor até o último dia, até o meu último fôlego de vida, por tudo que Cristo fez e faz por mim, e eu fico emocionado pensando nessas coisas. Todo mundo lá em casa sabe que eu sou chorão. E o livro de Apocalipse para mim é um livro muito especial, porque é o livro para o qual eu me voltei depois da morte do meu pai. A primeira vez que eu li Apocalipse capítulo 21, verso 4, depois da morte do meu pai, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, foi como tomar uma overdose de um fortificante que dura até hoje. E é por isso que eu amo o livro do Apocalipse. Todas as vezes que eu estudo o livro do Apocalipse, eu me lembro que eu tenho uma reunião marcada com o meu pai e com outras pessoas que já desceram à sepultura quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Amém. Nós temos essa reunião marcada. E o livro do Apocalipse, no capítulo 14, traz para mim uma das promessas mais lindas que nós encontramos
na Bíblia e eu gostaria de ler isso com você. Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 e nós vamos depois pular para o verso 12. Verso 1 ao verso 5, diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a voz de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam o que, irmãos? Um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como você está, curve sua fronte, vamos pedir a Deus a sua bênção para o estudo da sua palavra nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra está aberta, Senhor, nesse momento. E o nosso desejo, ó Deus, é que o teu Santo Espírito ilumine o nosso coração nesse momento. Somente Ele é capaz de conhecer todas as nossas necessidades. E Ele sabe, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Por favor, Senhor, fala conosco através do estudo da Tua Palavra e através da influência maravilhosa do Espírito Santo. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para ouvir a Tua voz, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, por que eu gosto desse texto? Porque para mim esse texto é importante. No mês passado nós estudamos o capítulo 13 de Apocalipse. E você se lembra o que o capítulo 13 de Apocalipse fala? O que você encontra lá no capítulo 13 de Apocalipse? O capítulo 13 está dividido em 2 partes. Na primeira parte você encontra um animal, né, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, até o verso 9. A partir do verso 10, ali na virada do verso 9 para o verso 10, você encontra outro ser, outro animal. Que animal é esse? É uma besta de 2 chifres. O que esses 2 poderes estão fazendo contra a igreja? O que eles estão fazendo? Eles estão perseguindo a igreja. Eles estão tentando destruir a igreja. E para quem eles trabalham? Nós temos ali no capítulo 12 e 13 de Apocalipse uma aliança, uma tríplice aliança do mal. Vocês se lembram disso? Uma falsa trindade tentando destruir o povo de Deus. Mas aqui, quando nós chegamos ao capítulo 14 de Apocalipse, nós encontramos uma promessa. Nós encontramos a promessa de que há pessoas aqui na terra que, embora elas sejam perseguidas, embora elas estejam passando por um momento de perseguição, nós temos a garantia de que um dia essas pessoas estarão diante do trono, diante do Cordeiro. E esse grupo é descrito no livro do Apocalipse como os 144.000. A gente sabe que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. E nós já estudamos um pouquinho sobre quem são os 144.000. E hoje nós vamos recapitular um pouquinho. Vocês sabem que os 144.000 aparecem no capítulo 14 de Apocalipse, mas essa não é a primeira vez que eles aparecem em Apocalipse. Qual é a primeira vez que os 144.000 aparecem em Apocalipse? Alguém se lembra? No capítulo 7. E aqui eles aparecem pela segunda vez. O que João está tentando dizer para nós? Irmãos, olha para o verso 1 novamente. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000. Onde acontece essa cena? Quando João vê isso aqui, onde é essa cena? Na terra ou no céu? O que vocês acham? Na terra ou no céu? Deixa eu dar mais uma dica. No verso 3 diz o seguinte: entoavam novo cântico diante do que mesmo? Onde é essa cena, irmãos? Na terra ou no céu? Onde essas pessoas estão aqui na visão de João? Na terra ou no céu? Elas estão no céu. Qual é a garantia que o texto está dando?
Não importa quanta perseguição você passe aqui na terra, se você for fiel a Jesus Cristo, um dia você vai estar diante dele, diante do Cordeiro, diante do trono, cantando um cântico novo. Essa é a promessa que nós encontramos aqui. João tentando dizer para mim e para você, não importa o que você passe, você pode passar muita perseguição aqui, o dragão pode se voltar contra você, todos os poderes da terra podem se voltar contra você, mas se você for fiel a Jesus Cristo, um dia você vai estar diante do Cordeiro, você vai estar diante do trono. Irmãos, para mim essa é uma das promessas mais lindas que nós encontramos na Bíblia. E agora, o que a gente precisa fazer? Quem são essas pessoas? Quais são as características dessas pessoas que estarão diante do trono, que estarão diante do Cordeiro? Nós temos algumas características aqui dessas pessoas e nós vamos estudar nessa manhã. Mas antes disso, eu queria relembrar com vocês uma coisa que eu acho que a essa altura vocês já sabem de cor e salteado. A sequência que nós encontramos no livro de Apocalipse, 7 sessões. Deixa eu voltar aqui um slide para ver se vocês vão conseguir dizer na sequência, porque com a cola não vale, não é? Com a cola não vale. Qual é a primeira sessão? As igrejas. Depois, os selos. Depois, as trombetas. No meio de Apocalipse, o que nós encontramos? O grande conflito. Depois, as 7 últimas pragas. Depois, o milênio e, por fim, a Nova Jerusalém. Qual é a visão que está no meio? O grande conflito. E os capítulos que nós estudamos no mês passado e esse mês, o capítulo 14, eles estão aqui dentro. Ou seja, o que isso diz para nós? O que a estrutura do livro do Apocalipse diz para nós? Esse texto é para os nossos dias. Isso aqui é para nós. Que povo é esse, os 144 mil? A gente vai estudar as características e a gente vai entender quem são essas pessoas. Então vamos estudar um pouquinho sobre quem são os 144 mil pela segunda vez. Nós já estudamos quem são os 144 mil ali no capítulo 7. Nós encontramos ali algumas características. Mas aqui no capítulo 14, João dá mais características sobre quem é esse povo. Qual é a atividade desse povo? O que eles estão fazendo aqui na terra? E a primeira informação que nós encontramos deles está aqui no verso 1. O que eles têm na testa? Um nome. O nome de quem? O nome de Deus e do Cordeiro. Irmãos, nome para um judeu significa caráter. É tão tal que quando o judeu escolhe o nome para um filho, ele fica pensando, puxa, que nome eu vou dar? Qual é o caráter que eu quero ver na vida dessa criança? Porque nome tem que ver com caráter. Se você for lá para Êxodo, capítulo 33 e o verso 19, aliás, o capítulo todo de Êxodo, o capítulo 33, você vai encontrar Moisés dizendo que quer ver Deus. Você se lembra disso? Senhor, será que teria como eu te ver? E aí Deus diz, olha, ninguém consegue me ver e ficar vivo. Aí lá no capítulo 33, verso 19, Deus diz que vai apresentar o nome para Moisés. Capítulo 33, verso 19. Mas quando você chega ao capítulo 34 de Êxodo, no verso 6, aí Deus passa para que Moisés veja, mas Deus não passa para que Moisés o veja completamente, porque Deus disse que ninguém poderia ver Deus e permanecer vivo. Mas quando Deus passa de relance por Moisés, aí o texto diz o seguinte, Jeová, Jeová, Senhor misericordioso, paciente, que se arrepende do mal, Deus de amor e de misericórdia. 5 características o texto dá de Deus. Que características são essas? O caráter de Deus. O que Deus é? Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus se arrepende do mal. Esse é o Deus que nós encontramos na Bíblia. Esse é o caráter de Deus. O que acontece com 144 mil? Elas são pessoas misericordiosas, são pessoas amáveis, são pessoas bondosas, porque o caráter de Deus, o caráter do Cordeiro se manifestou na vida dessas pessoas, se reproduziu na vida dessas pessoas. Quando o livro do Apocalipse diz que essas pessoas carregam na sua testa, na sua mente, o caráter ou o nome de Deus, o texto está dizendo que o caráter de Deus se reproduziu na vida dessas pessoas. Ou seja, agora elas agem como Cristo age. Se você se lembra de uma música do Padre Zezinho, eu gostava de ouvir uma música do Padre Zezinho que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão,
tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me em meio a um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Alguém se lembra? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Mas qual é o segredo da felicidade? É agir como Jesus, agir como Jesus agia. Qual é a primeira característica desse povo? O caráter de Deus se reproduziu na vida deles. Isso acontece do dia para a noite, irmãos. Amanheci hoje o dia, não, hoje eu vou decidir viver assim, que o caráter de Deus se reproduza na minha vida. Não é assim que acontece. Uma vez eu mencionei um pensamento para vocês muito bonito, que diz o seguinte, que a conversão de uma alma é obra de um instante, mas a formação de um homem santo é tarefa de uma vida inteira. O caráter de Deus não se reproduz na vida de ninguém do dia para a noite. É tarefa de uma vida inteira. O que acontece? Daqui a pouco a gente vai ver por que o caráter de Deus se reproduziu na vida dessas pessoas. É porque elas seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Onde Jesus vai, elas vão, elas estão lá. Vamos avançar aqui um pouquinho, vamos ver uma segunda característica desse povo. No verso 3, o que eles fazem? Eles cantam o quê? Um cântico novo. De onde vocês acham que vem essa ideia? De onde vocês acham que vem essa ideia? Do Antigo Testamento. Nós encontramos em Salmo 33, verso 3, em Salmo 40, verso 3, no Salmo 96, verso 1, e no Antigo Testamento, um novo cântico era sempre uma expressão de quê? De louvor pelo quê? Pela vitória de Deus sobre quem? O inimigo. Por que essas pessoas estão cantando um cântico novo? Porque elas estão demonstrando a vitória de Deus na vida delas sobre o inimigo. O dragão perseguiu, poderes desse mundo perseguiram, mas essas pessoas saíram vitoriosas. E é por isso que elas cantam um cântico novo. Outra característica deles, o texto diz que ninguém pôde aprender aquele cântico. Por que será isso? O que está acontecendo aqui? O verso 3 está dizendo isso. Isso nos faz lembrar, irmãos, o capítulo 12 e o verso 1 lá de Daniel, que fala que nos últimos dias haverá uma angústia como nunca houve sobre a terra. E as pessoas que passarem por essa grande angústia, elas estarão em pé diante do Cordeiro e somente elas serão capazes de expressar essa experiência, porque somente elas passaram por isso. E é por isso que o texto diz que ninguém pode aprender aquele cântico, somente as pessoas que passarem por essa experiência. O texto também diz que elas foram o quê? Compradas da terra. E isso significa que elas foram resgatadas, porque o verbo comprar no mundo antigo significava resgatar. Significava não somente você ter uma coisa nova, mas você ter uma coisa de volta que você tinha. Então elas são resgatadas da terra. Agora tem outra característica bem interessante. O texto diz que elas são virgens. E outro dia alguém me perguntou: pastor, os casados não vão poder entrar lá? Será que os casados não têm uma chancezinha? É melhor permanecer solteiro? Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Se eu quero entender o que o texto está falando sobre essa ideia de virgindade, eu tenho que ir para a Bíblia para entender essa ideia de virgindade. E aí nós encontramos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, uma ideia bem interessante, que diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como quê? Como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Que ideia é essa de virgindade que nós encontramos aqui? De pureza. Ou seja, por que o livro do Apocalipse está dizendo que essas pessoas são virgens? Porque elas são puras, porque elas não se contaminaram com falsa doutrina e, no caso específico de Apocalipse, com a falsa doutrina de Babilônia. Olha só o que diz o capítulo 17, versos 1 a 5. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, com quem o quê? Se prostituíram os reis da terra. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Aqui o texto está recuperando uma coisa que acontecia no mundo judaico antigo. As mulheres, quando elas se prostituíam, era desse jeito que elas se vestiam. Elas se vestiam dessa forma, para poder atrair a atenção dos homens. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe
das meretrizes e das abominações da terra. Por que os 144.000 são descritos como virgens, como puros? Porque eles não se misturaram com toda essa doutrina de Babilônia. Por isso que eles são virgens e por isso que eles são puros. Outra característica deles, o que eles fazem? Eles seguem o Cordeiro. E o texto diz, eles seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Isso me faz lembrar, irmãos, um texto que nós encontramos lá em Romanos. Um texto bem conhecido nosso, de Paulo. Quando Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada. Por isso estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Nada vai me separar do amor de Jesus. Nada, nem no céu, na terra, vai fazer com que eu deixe de amar Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu vou seguir Jesus Cristo, independente de qualquer coisa. O que essas pessoas aqui fazem? O que os 144.000 estão fazendo? Elas estão seguindo o Cordeiro independentemente de qualquer coisa. No capítulo 13, o livro descreve uma intensa perseguição. Mas o que os 144.000 fizeram? Eles foram fiéis a Deus e ao Cordeiro. Mesmo diante da morte, eles permaneceram firmes. Já contei para vocês a história de Jerônimo e de João Hus, as histórias mais lindas que eu encontro no livro Grande Conflito. João Hus recebeu uma carta dos seus amigos dizendo assim, se retrate para que você não morra. E aí ele escreveu uma carta de volta para os seus amigos e disse assim, ele é Deus e nós suas criaturas. Ele é o dominador do universo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu, como pois não deveríamos nós também sofrer, quando o sofrimento é para o nosso crescimento espiritual. Portanto, amados, se minha morte contribuirá para a glória do Filho de Deus, orai para que ela venha sem demora e para que eu tenha condições de suportar com constância todas as minhas calamidades. Jerônimo viu Hus morrendo. E aí ele decidiu ir até o final também. Decidiu seguir a mesma morte de fogueira durante o período da Inquisição. Irmãos, o que os 144.000 estão fazendo? Eles são fiéis a Deus, independente de qualquer coisa. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Próxima característica dos 144.000, o que eles são? Primícias para Deus e o Cordeiro. Pastor, o que significa isso? Você se lembra da imagem das primícias na colheita em Israel? O que Deus pedia dos israelitas? Quando eles iam colher o trigo, quando eles iam colher a cevada, o que eles eram solicitados a fazer? Os primeiros frutos, eles eram levados para quem? Eram dedicados ao Senhor, eram levados para o templo e dedicados ao Senhor. O que significa esse texto, irmãos? Consagração. O que os 144.000 são? Eles são consagrados a Deus e ao Cordeiro. Outro dia eu estava conversando com a minha igreja de origem, eles estavam vivendo um momento de transição pastoral, como vocês estão vivendo. E aí, um dos anciãos disse assim para mim, conversa com o presidente do campo para dar algumas sugestões de pastores aqui para nós. E aí eu perguntei, qual a característica do pastor que vocês querem? Aí eu lembro que um ancião falou assim para mim, nós queremos um pastor espiritual. E eu fiquei pensando, será que isso não é redundante? É a mesma coisa que subir para cima e descer para baixo. Pastor espiritual deveria ser redundante, porque todos os pastores devem ser espirituais. E não somente os pastores, os anciãos também. Não somente os anciãos, mas todo membro de igreja, todos nós devemos ser pessoas espirituais. Devemos olhar para as coisas com discernimento espiritual, pedindo a sabedoria do alto. Eu lembro que o pastor Neemias, uma vez contou uma história numa semana de oração. Ele disse que comprou um carro e não orou para comprar o carro. E algum tempo depois bateu o motor do carro. E aí ele ficou pensando, eu não orei para comprar esse carro. E aí ele pensou, agora, todas as vezes que eu for comprar, não somente o carro, mas qualquer outra coisa, eu vou orar. E aí eu lembro que ele falou até de maneira cômica, hoje para comprar um sapato, eu oro a Deus primeiro, para não correr o risco de o sapato bater o motor, né?
Até hoje, para comprar um sapato, eu oro a Deus e peço a sabedoria de Deus. Não deveria ser assim tudo que a gente faz? Qual é a característica dessas pessoas? Elas são primícias para Deus e para o Cordeiro. Elas são pessoas consagradas. O texto diz mais: não se achou mentira na sua boca. E a mentira aqui tem uma coisa muito particular relacionada com a mentira e a doutrina de Babilônia, tanto essa imagem quanto a imagem que diz aqui sem mácula. Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são esses 144 mil? São as pessoas que seguem o Cordeiro, são pessoas consagradas, mas nós vamos encontrar um pouquinho mais à frente outras características delas, e aqui nós já encontramos mais outra. O que elas fazem no capítulo 14 de Apocalipse? Essas pessoas estão pregando a tríplice mensagem angélica. Enquanto Jesus vem, é claro, no capítulo 14, no início, nós vemos essa cena no céu, mas eles ainda estão aqui na terra. E enquanto eles estão aqui na terra, o que eles estão fazendo? Eles estão pregando a tríplice mensagem angélica. A espera deles pela volta de Cristo não é uma espera ociosa. Enquanto Cristo não vem, o que eles fazem? Eles trabalham. E eles trabalham intensamente. C.S. Lewis disse uma vez que as pessoas que mais fizeram por esta terra são as pessoas que mais viveram para o céu. Eu achei muito interessante isso. As pessoas que mais fazem por este mundo são as pessoas que não vivem para este mundo. São as pessoas que vivem para outro mundo. E essas pessoas aqui, elas foram compradas da terra. Os interesses delas não estão aqui na terra, mas elas continuam fazendo coisas aqui. E o que mais elas fazem? Elas pregam a tríplice mensagem angélica. E nós vamos recapitular rapidamente a tríplice mensagem angélica. Todos nós conhecemos, mas nós vamos recapitular rapidamente. Apocalipse 14, verso 6. Será que você saberia dizer esse verso de cor? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós vamos estudar rapidamente, 2 minutinhos, vamos estudar esse verso. Aqui nós encontramos Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Diz aqui: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a quem? Aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O que significa isso, irmãos? Eles vão pregar somente para os Estados Unidos. Não, eles vão pregar somente no Brasil. Não, eles vão pregar somente na Europa. O que o texto está dizendo? Cada nação, cada tribo, língua e povo. Qual é o alcance da pregação? Total, universal. E aí, eu quero chamar a sua atenção para o que nós encontramos aqui no capítulo 13, verso 7. Porque o local de atuação desse povo, dos 144 mil, é o mesmo local de atuação daqueles poderes que nós vimos no capítulo 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre o quê? Cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, enquanto a tríplice aliança do mal, enquanto a falsa trindade está trabalhando aqui na terra para destruir as pessoas, existe um povo que está trabalhando pela salvação das pessoas. É o mesmo campo de batalha, é o mesmo campo de trabalho. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês para o capítulo 10, verso 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu pergunto, qual é o alcance dessa pregação? Também é universal. Agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Para quem foi que foi dito isso? Vocês se lembram? No capítulo 10, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Para quem foi dito isso? Alguém se lembra? Para quem foi dito? Não se lembra? No capítulo 10? Lembra lá daquela experiência do que é doce na boca? Foi dito para quem? Para João. Agora, outra perguntinha, valendo R$1.000. Valendo R$1.000. João teria condições de pregar para todos os povos, nações, línguas e reis, sim ou não? João tinha condição, irmãos? Lógico que não. O que isso significa? Isso não se cumpre em João. Isso se cumpre na igreja que João representa.
Quem é que está fazendo essa mensagem? Quem é que está cumprindo essa comissão que foi dada a João? É esse povo aqui, do capítulo 14. Eles pregam para cada nação, cada tribo, cada língua e povo. Eles estão pregando para o mesmo campo que foi comissionado a João. Essa mensagem aqui de João se cumpre em quem? Na igreja. Especificamente se cumpre, sabe em quem? Nos 144 mil. Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar um pouquinho mais? Qual é a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória. Está lá no verso 7. De onde vem isso? O que vocês acham? Eu quero saber sobre o que Apocalipse está falando. Para onde eu vou? Amém. Eu percebo que pelo menos isso você já tem condições de dizer em coro, não é? Em coro. Todo mundo sabe que quando eu quero entender Apocalipse, o primeiro lugar para onde eu vou é o Antigo Testamento, porque é a Bíblia que interpreta a si mesma. Nunca esqueça isso. É a Bíblia que se interpreta. E qual era a Bíblia que os apóstolos utilizavam? É o Antigo Testamento, eu tenho que ir para lá. Então veja aqui, olha esse texto interessante aqui em Gênesis 22, verso 12. Vamos ler juntos, para vocês não ficarem com sono. 1, 2, 3. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Como é que se sabe que Abraão teme a Deus? O que o texto está dizendo? Como é que sabe que Abraão teme a Deus? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Porque Deus disse: olha, Abraão, eu quero seu filho. Ele obedeceu. E qual é o sinal? Qual é o sinal de que ele temia? Obediência. O sinal de que uma pessoa teme a Deus é a obediência que essa pessoa dá a Deus. Aqui, olha outro texto. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e o que mais? E qual é a característica de quem teme a Deus? Trocando em miúdos, o que é isso? Obediência. Quer ver outro texto? Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Quem dera, Deus dizendo para o povo, que eles tivessem tal coração, que me o quê? E a ideia de temer está associada a quê? Em todo tempo o quê? Vocês estão vendo? A ideia de temer a Deus no Antigo Testamento está associada a guardar os mandamentos. Vamos avançar aqui. Olha outro texto bem interessante, bem conhecido, Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A ideia de temer a Deus está associada à ideia de guardar os seus mandamentos. Mas o texto diz mais. O texto diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Nós encontramos essas duas ideias associadas em Apocalipse 15, verso 2. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Resumindo, o que isso significa? Temer a Deus e dar-lhe glória andam juntos. Enquanto o primeiro designa uma correta relação com Deus, o segundo denota obediência a Deus. A pessoa que teme a Deus vive uma vida para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus fazendo o que mesmo? Observando os seus mandamentos. Temer a Deus e dar-lhe glória. Observe os seus mandamentos, é isso que o texto está dizendo. Observe a Deus, observe os seus mandamentos. Tema a Deus. Vamos avançar. Outra ideia que nós encontramos na primeira mensagem angélica. Chegou a hora do seu juízo. Eu sei que na Bíblia de vocês a versão diz: é chegada a hora do seu juízo. Mas você pode tranquilamente traduzir: chegou a hora do seu juízo. Por quê, irmãos? Nós vamos para o capítulo 10 de Apocalipse, e nós já estudamos isso, e nós vemos que o capítulo 10, ele vem ou tem uma relação muito profunda com o capítulo 12 de Daniel. A única diferença que nós encontramos da linguagem de Daniel 12 para Apocalipse 10 se encontra exatamente aqui. Lá em Daniel 12, alguém faz a pergunta: quando? Quando? E aí a resposta é: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 dias. Aqui em Apocalipse 10, lá na abertura do 5º selo, as almas clamando debaixo do altar perguntam: quando? E
qual é a resposta agora? Já não há mais demora. Por quê? Porque está chegando a hora de Deus fazer justiça. Está chegando a hora do juízo. E todos aqueles sinais que nós estudamos na lição da semana, lá do capítulo 6 de Apocalipse, indicam que o juízo estava chegando. E qual é o juízo que o texto indica? É aquele texto de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aquilo vai do ano 457 a.C. e termina esse grande período profético em outubro de 1854. O que estava acontecendo naquele mês, naquele ano? Jesus estava iniciando a sua atividade no lugar santíssimo do santuário celestial. É desse juízo que o livro de Apocalipse, aqui no capítulo 14, está falando. Mas existe um outro chamado: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. De onde vem isso? Do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. A linguagem é a mesma. A primeira mensagem angélica, irmãos, está chamando os habitantes dessa terra, os habitantes do mundo, para obedecerem a Deus, para temerem a Deus, para glorificarem a Deus por meio da obediência aos seus mandamentos. E especificamente no coração dos mandamentos de Deus encontra-se o mandamento do sábado, que é o mandamento esquecido. Deus disse: lembra-te, porque Deus sabia que o povo iria esquecer essa mensagem. Segunda mensagem angélica, o que diz lá? Caiu a grande Babilônia. Qual é o tempo desse verbo? Passado. Babilônia já caiu? Ainda não. Mas por que o texto é dado trazendo o verbo no passado? Para mostrar que existe uma garantia de que ela vai cair. De onde vem a linguagem? Velho Testamento. Olha aqui, Isaías 21, verso 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia. Vem do Antigo Testamento, olha esse outro texto. Jeremias 51, verso 8. Repentinamente caiu Babilônia. Não havia caído ainda no tempo de Jeremias. Jeremias é anterior a Daniel, irmãos. Daniel leu a profecia de Jeremias dos 70 anos. E ele faz referência a essa profecia no capítulo 9. Jeremias é anterior a Daniel. Mas Jeremias tem uma profecia dizendo: caiu Babilônia. Babilônia não tinha caído na época de Jeremias. Mas o verbo é usado no passado para dar garantia de que Babilônia cairia. Nós encontramos também aqui a expressão grande Babilônia. Não é simplesmente Babilônia, é grande Babilônia. Nós encontramos essa mesma expressão em Daniel, capítulo 4, quando Nabucodonosor olhou do seu palácio e disse: não é essa a grande Babilônia? Ele foi julgado pelo seu orgulho. O que aconteceu? Nabucodonosor passou por um período de... viveu basicamente como um animal. Deus derramou juízo, trouxe juízo sobre ele. Nós encontramos também, lá no livro de Isaías e no livro de Jeremias, os profetas Isaías e Jeremias usando a linguagem de Gênesis, a queda de Sodoma e Gomorra, para se referir à queda de Babilônia. Olha aqui, olha. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como quem? Como Sodoma e Gomorra. Quando Deus as transtornou, nunca jamais será habitada. Nós encontramos a mesma coisa em Jeremias 50. Nunca mais será povoada. Está falando de Babilônia. Serão como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali. O texto está falando da queda de Babilônia, usando verbos no passado, mas dando garantias de que todo governo que se levanta contra Deus, o que vai acontecer com eles? Que eles vão cair. Todo governo que se levanta contra Deus. A queda da grande Babilônia do tempo do fim, ela é descrita em Apocalipse 18, e nós vamos estudar quando chegarmos lá. Isso aqui são apenas cenas do próximo capítulo. Terceira mensagem angélica. O que nós encontramos lá? Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também vai acontecer duas coisas com eles. Primeiro, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Irmãos, o que é isso? Eu coloquei uma colinha aqui, ó, não sei se vocês viram. Coloquei uma colinha. Tá vendo? Irmãos, isso aqui é o texto fazendo referência às 7 últimas pragas.
beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Qual é a segunda coisa que vai acontecer com essas pessoas que seguirem a besta? Será atormentado com fogo e enxofre. Pergunta, esses dois eventos são simultâneos ou primeiro acontece esse e depois esse? Primeiro acontece esse e depois esse aqui. Vamos esclarecer as coisas. Vamos esclarecer o primeiro evento. Vamos para o Antigo Testamento para entender o que está acontecendo. Salmo 75, verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Qual é a diferença desse texto? Qual é o texto que nós encontramos lá? Aqui está cheio de mistura e o de lá está sem mistura. Vamos aqui. Um com piedade e o outro sem piedade. Jeremias 25, verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Que linguagem é essa, irmãos? É a linguagem de juízo derramado. Apocalipse 14, 9 mostra que a tríplice mensagem angélica é pregada antes das pragas. Na verdade, é a rejeição dessa pregação que leva ao derramamento das pragas. O que está acontecendo aqui em Apocalipse 14? Os 144 mil estão pregando a tríplice mensagem angélica, mas muitas pessoas na terra não aceitam essa mensagem, não mudam de vida. O que acontece com elas? Depois que Cristo deixa o santuário, as pragas são derramadas sobre elas. É isso que acontece. Depois que acontece o selamento, as pragas são derramadas sobre elas. Mas existe outra coisa que o texto menciona: será atormentado com fogo e enxofre. E diz ali que não tem descanso nem dia e de noite. E muitos entendem que existe um fogo eterno a queimar. E a pergunta é, será que é assim que a Bíblia fala? Será que Deus vai ficar lá do céu olhando pessoas queimando eternamente em um inferno de fogo? Será que é isso que a Bíblia fala? Se eu quero entender o que a Bíblia fala sobre fogo eterno, para onde eu tenho que ir? Para o Antigo Testamento. Gênesis 19, 24, vamos começar por aqui. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. É a mesma coisa? Da parte do Senhor sobre quem? Então o que Deus derramou sobre Sodoma e Gomorra? Fogo e enxofre. A mesma coisa que vai derramar no final. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Isaías 8:10. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia. É a mesma coisa, a mesma expressão que aparece no verso 11 de Apocalipse 14. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Eu tive lá em Edom esses dias, quando fui a Israel, lá na Jordânia. Irmãos, eu não vi nenhuma fumaça subindo lá. Nenhuma. A fumaça, o texto diz, subirá para sempre a sua fumaça. Eu não vi fumaça nenhuma subindo lá. O que o texto será? O que será que o texto está querendo dizer com isso? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas para exemplo do que mesmo? Do fogo eterno. Ou seja, qual foi o tipo de fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra? O fogo eterno. E por que não queima até hoje? É porque o fogo é eterno, não no sentido de que ele queima eternamente, mas no sentido de que as consequências desse fogo são eternas. Ele queima até aniquilar o último combustível. Quando não tem mais combustível para queimar, o fogo para de arder. Não é o fogo que é eterno, mas as consequências do fogo que são eternas. O que vai acontecer com os adoradores da besta? Quando é que acontece isso, irmãos, em Apocalipse? Depois do milênio. Depois do milênio, a palavra de Deus diz que vai descer fogo e enxofre do céu e vai consumir a todos eles. Vamos avançar aqui um pouquinho. Terceira mensagem angélica ainda. Ela termina aqui no capítulo 14, verso 12. O que diz lá? Um texto que todos nós conhecemos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são os 144 mil? São esses aqui, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Quem são os 144 mil? Você vai para Apocalipse 12, 17. E aí você vê o texto descrevendo os restantes, da descendência da mulher. Qual é a característica deles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 13, verso 10, fala: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Perseverança está aqui, fidelidade está aqui. É a mesma coisa de maneira resumida. Quem são os 144 mil, irmãos? São aquele mesmo grupo lá do capítulo 7 de Apocalipse. É aquele mesmo grupo que aparece no capítulo 12, é o remanescente da mulher. É aquele mesmo grupo que aparece no capítulo 13, aqueles santos descritos lá no verso 10 que não seguem a besta e a sua imagem. Quem são os 144 mil? São esses que pregam a tríplice mensagem angélica. São eles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Se você pudesse resumir a característica dos 144 mil, aqui está, Apocalipse 14, verso 12. São os santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que esse povo agora faz? Eles pregam a tríplice mensagem angélica, nós estamos caminhando para o final, mas eles estão se preparando para a última colheita na terra. Apocalipse 14 termina com uma descrição de uma dupla colheita na terra. E eu e você faremos parte de uma dessas duas colheitas. Não tem como você escolher não fazer parte de uma dessas duas colheitas. A única escolha que você e eu podemos fazer é a seguinte: em que colheita eu vou estar? Que tipo de fruto eu vou ser nesse momento? Olha aqui, irmãos, Apocalipse 14, verso 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. O que é isso? Como é que o livro do Apocalipse termina? Descrevendo o que mesmo? É a segunda vinda de Cristo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Essa imagem vem lá de Daniel, capítulo 7. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A mesma linguagem que Jesus usou em algumas parábolas. Jesus, inclusive, diz o seguinte: os ceifeiros são os anjos, e a colheita é o último grande dia. Os ceifeiros são os anjos. O que João está descrevendo aqui é a volta do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que a seara está o quê? A seara da terra já amadureceu. O que significa isso? A seara está madura porque a pregação do Evangelho foi concluída, Jesus finalizou seu trabalho no santuário e cada caso foi decidido no santuário celestial. Quando Cristo deixa o santuário, cada caso foi decidido. A pregação da tríplice mensagem angélica finalizou. Cada pessoa no mundo teve a sua oportunidade para tomar a sua decisão. De que lado vai estar? Existe outra colheita. Carol, você já pode se preparar para cantar. Existe outra colheita. É a colheita das uvas, sim? Desculpa, o senhor pode voltar duas atrás? Posso. A explicar ali, eu sei que a gente é algo importante. Outra mais. Mais uma, voltar mais uma. Aqui. Ali a diferença é que existe o testemunho de Jesus. Importante para a gente, como igreja adventista que guarda o mandamento, tem o testemunho de Jesus. Esse texto é explicado lá em Apocalipse 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a frase espírito de profecia significa o espírito que dá a profecia. É o espírito profético. Isso se manifestou no Antigo Testamento, isso parou durante 4, 5 séculos entre o Antigo e o Novo Testamento, isso se manifestou na igreja cristã através dos apóstolos e os profetas, porque os apóstolos também são chamados de profetas no Novo Testamento, e o livro do Apocalipse, que é um dos últimos livros escritos, está dizendo o seguinte: o espírito de profecia se manifestará outra vez. O livro do Apocalipse não é a última voz de Deus na terra.
a mensagem profética se levantaria novamente. E a mensagem profética, nós acreditamos, se manifestou na vida dessas pessoas, do remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, as pessoas que pregam a tríplice mensagem angélica, nós acreditamos que o Espírito de profecia se manifestou na igreja remanescente. Muito obrigado. Vamos avançar aqui um pouquinho. Dupla colheita na terra, a colheita das uvas. Apocalipse capítulo 14, versos 18 e 19. Saiu ainda do altar outro anjo e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão o quê? Irmão, isso aqui é muito interessante. No texto anterior disse que a seara da terra estava madura. E agora o texto está dizendo que as uvas também estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Na sequência o texto diz que há muito sangue ali. Quando você pisa a uva, o que sai? Suco. Mas nesse momento você pisa a uva vai ser pisada, o que vai sair? Sangue. Porque João está tentando dizer que essas pessoas são culpadas do sangue dos mártires, do sangue derramado dos mártires. Irmãos, só temos uma opção, a opção de escolher em que colheita nós vamos estar. Naquela colheita em que se colhe o trigo da terra ou na colheita que se colhe as uvas da terra. Nós só temos essa opção. O fato de as uvas estarem maduras significa que os ímpios estão prontos para a destruição. E aí, irmãos, o texto está descrevendo a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós só temos uma opção. Em que colheita você vai estar? Você vai estar participando da colheita do trigo ou você vai estar do outro lado, participando da colheita das uvas? Eu, particularmente, quero fazer parte da colheita do trigo. Aquele grupo que vai estar vendo aquela nuvenzinha branca e aquele grupo que vai estar preparado para dizer para o Senhor: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos viver com o Senhor eternamente. Carol vai cantar um hino nesse momento que fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse, outro microfone? Pode ser esse? O verde. Ela vai cantar um hino que fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E é um dos hinos, assim, que falam sobre a volta de Jesus, assim, pelo menos para mim, um dos hinos mais bonitos que eu já ouvi ultimamente. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Ela vai cantar agora. Enquanto ela canta, se você tiver o desejo de dizer para Jesus: Senhor, não importe o que acontecer, custe o que custar, eu quero estar de pé nesse dia. Eu quero estar preparado, eu quero estar maduro para o dia em que o Senhor Jesus vai voltar, para o dia que o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens do céu. Se você sente esse desejo, se você se sente muito pequeno, mas você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero estar pronto para esse dia, custe o que custar. Então nós vamos finalizar com uma oração e eu vou pedir que você fique em pé enquanto ela estiver cantando. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou.
nem sempre orei. E os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Deus, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. É interessante que no capítulo 14, o texto diz que uma das características dos 144.000 é que eles cantarão um novo cântico. É o cântico do Cordeiro. E o mais interessante é que a gente encontra uma parte da letra desse hino, no capítulo 15. E uma parte da letra diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Acho que a maneira que a gente tem de ensaiar para esse cântico é a gente viver isso aqui hoje. E eu fico pensando às vezes, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. A gente tem tantos desafios, né? Às vezes eu olho para mim, irmãos, eu leio aquele texto de Ellen White, quando Ellen White diz assim: Deus precisa de homens que não se comprem nem se vendam, homens que sejam fiéis ao dever como a bússola ou é o Apolo, homens que sejam verdadeiros e honestos, ainda que caiam os céus. Eu leio textos como esse e eu fico pensando, eu olho para mim e fico pensando, meu Deus, ainda falta tanto para avançar. Mas eu fico me lembrando de um pensamento que se criou na Reforma que dizia o seguinte: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Eu olho para mim e não vejo como me salvar, mas eu olho para Jesus e não vejo como me perder. Jesus está preparando tudo isso para nós. O que Ele pede de nós hoje é fidelidade, que a gente siga o Cordeiro para onde quer que Ele vá. Vamos orar nesse momento? O Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, o Senhor é grande. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, ó Deus. E nós olhamos para nós e vemos o quão pequenos nós somos. E às vezes, ó Deus, é tão difícil para a gente entender porque o Senhor nos ama tanto. Porque o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Nós vivemos, ó Deus, momentos de luta aqui nessa vida. Vivemos momentos em que às vezes nós até pensamos em desistir. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós percebemos o amor que Ele tem para com cada um de nós renovamos o nosso ânimo e nós continuamos avançando. A Tua palavra nos mostra, ó Deus, que a vitória é certa, que a vitória é garantida para aqueles que seguem o Cordeiro. Ó Deus, se por acaso há alguém aqui que está desanimado, Senhor, pega na mão dessa pessoa, se preciso for. Se preciso for, toma essa pessoa no colo e carrega essa pessoa até os portais da Cidade Santa. Tem um hino, ó Deus, que mexe muito comigo, que diz assim: segura na mão de Deus e vai.
E, ó Deus, nessa manhã ou nessa tarde, já nessa tarde, nós queremos dizer para o Senhor que nós queremos segurar na Tua mão. Nós queremos seguir o Cordeiro para onde quer que Ele vá. E nós queremos caminhar rumo a Canaã celestial. Nós sabemos que este mundo está com os dias contados. Nós sabemos que dentro em breve, aquela pequena nuvem branca que foi mencionada aqui no capítulo 14 e que é mencionada também no capítulo 1, aquela pequena nuvem branca vai aparecer e ao som da 7ª trombeta, os mortos que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão e nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade e este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós estaremos para sempre com o Senhor. E nesse dia não será mais preciso sonhar, nós poderemos abraçar o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos para sempre com Ele. Nós poderemos provar do fruto da árvore da vida, Ele vai nos mostrar o rio de cristal e Ele vai dizer para nós todas aquelas coisas que hoje nós não conseguimos entender. Senhor Deus, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que ninguém que está aqui perca essa linda reunião, que todos nós avancemos firmes na segurança e confiança de que Jesus é o nosso general e de que Ele vai nos levar aos portais da Cidade Santa. O Senhor nos prepara para esse dia, nos ajude, ó Deus, a estarmos prontos para esse dia. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e nós oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.